Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, espero que estejam bem. Como de procedimento padrão, antes da exposição doutrinária de hoje, eu irei ler um trecho do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Obrigado, Lércio. É um texto para reflexão íntima. Paciência e amor. Diante da situação problema que te desafia a paz interior, procura manter o coração sereno e a mente tranquila. A ansiedade, quando cultivada, quase sempre turva o raciocínio. A precipitação invariavelmente conduz ao remorso. Ainda que tudo contrarie as tuas expectativas, segue fazendo o melhor ao teu alcance, confiando que quando a palavra não esclarece, a experiência ensina. Assim, retempera o ânimo e segue adiante, combinando amor e paciência, porque a união dessas duas virtudes sempre resulta na superação da sombra, seja hoje ou mais além. Desejo a todos uma boa palestra, que cada um absorva o que precisa. Uma boa noite a todos. Olá, boa noite. Com mais ânimo, boa noite. Isso. Hoje nós vamos sermos brindados com a exposição do Evangelho no Lar, né? Então convido a todos, sejam todos bem-vindos. Aquele que está vindo pela primeira vez nessa casa, sinta-se em casa e fazendo parte desta família espírita, onde todos nós aqui compartilhamos dos ensinamentos desta doutrina, que tanto nos ajuda no nosso cotidiano, na nossa vida, e é uma satisfação podermos nos reunir neste templo de luz, nesse tempo de oração. Para darmos início à atividade da noite, vamos nos aconchegar em torno da prece, nos envolver nas vibrações da prece, cada um adentrando a sua intimidade, para na sua linguagem mental conversarmos com Deus, para agradecer ao nosso Pai Criador por esta abençoada oportunidade que nos concede de aqui estarmos, por todas as bênçãos que temos recebido ao longo de nossa existência, pelo dom da vida, pelo dia de hoje e por esse momento em especial. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que o Mestre Jesus, estando junto a nós, como Ele nos disse, possamos beber do seu Evangelho, para sairmos daqui mais fortalecidos, mais confiantes,
resignados, esperançosos, iluminados. Que a paz esteja com todos nós, que os benfeitores da luz, os espíritos amigos que aqui nos recebem sempre, possam nos envolver nas vibrações superiores, promovendo o bem-estar íntimo a cada um de nós. Com esta prece, pedimos a permissão ao mentor dessa casa para abrirmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. E conosco a nossa irmã Edna, para transmitir, o que ela preparou para nós na noite de hoje. A Edna geralmente está à tarde aqui, mas dessa vez eu trouxe ela para a noite. Edna, seja bem abençoada aqui. Boa noite a todos. Que Deus esteja presente no coração de vocês hoje e sempre. O tema que nós vamos trabalhar hoje será o Evangelho no Lar. Necessário se faz a gente se exigir, na proteção de nossas famílias. E através do Evangelho no Lar, sendo realizado semanalmente, nós conseguimos. E por isso nós vamos dar hoje umas dicas, para quem ainda não faz, e para quem já faz, seria só um incentivo para cada vez mais continuar fazendo o Evangelho no Lar. Não sei o que foi. Por que não está indo, amigo? Deixa eu abrir de novo. Orem aí, tá? Orem. Deu. Muito obrigada. Obrigada pela oração. Então, o Evangelho no Lar, ele é uma reunião singela, e fraterna, em que os membros da família consagram minutos importantes, para falar com Jesus no nosso lar. Então, é um momento de trazer Jesus para dentro do nosso lar, um momento bem específico, embora a gente faça as orações diárias, mas esse é um momento assim bem especial. Então, nele não começa a grande obra da família, pois a gente dedica energia e tempo, para fins superiores, e demonstramos também uma boa vontade e fé, para que a gente receba do alto muitas energias positivas. Então, o Evangelho no Lar, ele modifica o padrão de nossos pensamentos e sentimentos. Então, ele blinda a nossa casa com defesas magnéticas, impregnando, todo o ambiente de energias positivas que estimulam, a ação do bem e também refrata a ação de alguns espíritos que não são tão bonzinhos, que podem aparecer na nossa casa. Então, a pergunta que fica é: como está o seu ambiente doméstico? Muitas vezes o nosso ambiente doméstico está bem feliz, equilibrado, mas algumas vezes ele pode estar em desequilíbrio. Então, que sentimento Jesus teria ao adentrar na nossa casa hoje? Temos que pensar, Então, pensando dessa forma, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio no nosso lar. Por quê? Porque a psicosfera da Terra, ela é formada pelas criações mentais de cada família. Muitas vezes a gente acha que a psicosfera do nosso planeta não está muito boa em virtude das guerras, dos conflitos entre países, mas esse é um ponto. O somatório maior são as famílias que emitem
energias não salutares para a psicosfera do planeta. E nós precisamos pensar nisso, né? A nossa contribuição para melhorar a psicosfera ou não. Então, quando o culto do Evangelho no lar é praticado fielmente, com uma data e um horário semanal estabelecido, atrai-se para o nosso lar, para o convívio doméstico, espíritos superiores que orientam, que amparam e que estimulam e protegem todos nós, nossa casa e inclusive a casa dos vizinhos. Então, a presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles de índole inferior que desejavam desunir a nossa lar, né, a discórdia estabelecer. Então, o ambiente torna-se o quê? Um posto avançado de luz, onde as almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, quer encarnados e quer desencarnados. Nós sabemos que nós vivemos num mundo tridimensional, né? Em que convivemos tanto com as pessoas encarnadas, mas também estamos convivendo com pessoas desencarnadas a todo momento. Então nós precisamos blindar a nossa casa com energias salutares, a nossa família, porque isso já foi bem organizado antes de a gente vir. Então, existem realmente espíritos que estão sempre nos apoiando quando nós fizemos o Evangelho no lar. Então, as pessoas habituadas à oração, ao estudo e à vivência cristã tornam-se mais sensíveis e passíveis a inspirações dos espíritos mentores. Então, às vezes as pessoas vêm aqui para o centro espírita, querem tomar um passe, né, para se equilibrar, vão embora, mas dentro de casa ela não se preocupa com os detalhes da psicosfera da própria família. Então, é importante a gente pensar que a nossa família é um polo de energia, é um polo de conhecimento, para que todos que estão ali envolvidos possam vivenciar as encarnações planejadas e que tenham êxito, né, nesse momento. Então, Emmanuel coloca: o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. E a família aperfeiçoada melhora a comunidade. E a comunidade melhorada eleva a nação. E assim nós conseguimos elevar. Se cada um fizer a sua parte, nós conseguimos melhorar a qualidade da psicosfera de toda a nação e de todo o planeta, na sua totalidade. Então, qual seria a psicosfera do nosso lar? Às vezes está bem arrumadinho, né? Bonitinho. Mas lá no nosso interior as coisas não estão tão organizadas. Então, segundo o apóstolo Paulo, a gente deve fazer o bem, mas começar pela família. Por quê? Porque existe um planejamento organizado quando nós viemos para cá, para a família que a gente vai ter que ter. Então, a gente desencarna, vai para o mundo espiritual e lá nós temos que primeiro nos tratar, depois estudar, depois trabalhar, e aí então a gente começa a planejar junto com a equipe espiritual, de acordo com o grau de evolução, para que família a gente vai, qual é o pai que a gente vai ter, qual é a mãe, os filhos, os parentes, tudo isso de uma forma absolutamente organizada para que a gente possa conviver em harmonia, aprender e ter vivências necessárias para a nossa evolução. Então, a nossa família é uma oportunidade de reencarnação. Então, na equipe dos familiares, dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fixaram, nos criticarem, às vezes nos advertem, nos experimentam. É um grande polo de experiência. Começa tudo ali na família. Então, no lar, os espíritos se reconstroem, né? Ali nesse ambiente são oferecidas oportunidades de novo aprendizado moral, nós desenvolvemos a fraternidade, a solidariedade, enfim, todos os sentimentos que derivam do amor. É ali na família, por isso temos que protegê-la. Então, a melhor escola ainda é o lar. Então, a escola é um lugar, é uma escola, a família é uma escola de educação moral. Eu percebo assim, eu fui professora há anos, né? E quando a gente tem um objetivo, ensinar um conteúdo teórico para o aluno, mas quando ele não tem na família, né,
ele não recebeu as bases do sentimento e do caráter, a gente tem problemas sérios com essa criatura para embutir esse conteúdo teórico que é importante para a evolução técnica dele, porque é todo um conjunto. Se a família trabalha essas bases morais, ele vai para a escola preparado e, consequentemente, ele tem muita facilidade de acessar o conteúdo e as disciplinas que são ministradas durante o ano. Se você encontra um aluno que não tem essas bases familiares da moralidade, do sentimento, bem organizado, é um aluno complicado, um aluno em que tu tem que dar uma ênfase muito maior para que ele possa acessar o conteúdo que está desenvolvido para ele naquele ano. Então, por que fazer o evangelho no lar? Atrai os bons e afasta os maus e esclarece, os maus espíritos também. Muitos espíritos se beneficiam igualmente com essa fonte de luz, ajuda-nos a superar as dificuldades no lar e também fora dele, é uma verdadeira segurança espiritual, conduz-nos a uma compreensão racional dos ensinamentos de Cristo, porque à medida que tu vai lendo o Evangelho, discutindo com a família, tu, de uma certa forma, tu acessa um conteúdo e já coloca em prática, Porque à medida que tu acessa, tu está distribuindo para os filhos, para os parentes que estão presentes no Evangelho lá, e ao mesmo tempo tu já refaz a tua maneira de viver de forma mais adequada. E leva-nos ao esclarecimento e à aceitação de tê-los como roteiro seguro para nossas vidas. Então o Evangelho nos ensina, Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Assim colocou Emmanuel. Então nós temos aqui um lar, E nós vamos agora ver o que acontece durante o Evangelho no lar. Então, nós temos uma mãezinha aqui que vai organizar, vai ler, vai fazer a abertura do Evangelho no lar. O que acontece? Ela tem a proteção de um mentor espiritual que vai auxiliá-la, que vai inspirá-la a fazer uma leitura e a ministrar um conteúdo correto. A gente percebe também que, por exemplo, tem espíritos, esse aqui vai comentar, Então, nós já temos um espírito ajudando, inspirando ele para comentar, para explicar o que foi lido. Aqui nós temos uma jarra de água, por exemplo. Já vai ter um espírito que vai fluidificar a água para que aconteça essa técnica. O mais interessante, tem convidados. Aqui, como no Centro Espírita, nós temos vocês me ouvindo, nós também temos os espíritos. Uma outra equipe, que foram convidadas para vir aqui hoje e ouvir a palestra. No Evangelho do Lar também nós vamos ter convidados, são espíritos que precisam aprender o que o conteúdo vai ser colocado naquela noite. E temos ainda uma blindagem da casa nesse momento, porque as vibrações que são emitidas, afastam aqueles espíritos que realmente não colaborarão com a atividade de aprendizado do momento. Então, observe bem, é uma equipe espiritual que trabalha conosco nesse horário. Então, a família se junta, mas ela tem o apoio da equipe de Evangelho no Lar. Então, quando a gente inicia esse trabalho em casa, a primeira coisa que eu faço, Eu já solicito o apoio e no final eu agradeço a essa equipe espiritual que me auxiliou no Evangelho no Lar. Então é impressionante, porque a gente pensa que a gente está sozinho, que é um trabalho assim daquela equipe, mas a equipe é muito maior do que a gente imagina. Então, sugestões para o Evangelho no Lar. A assiduidade e a pontualidade são muito importantes, pois a espiritualidade também assumirá um compromisso. Então, aquela equipe que eu mostrei para vocês no slide anterior, ela tem que saber o horário, o dia certinho para ela ir lá no nosso lar e nos auxiliar. Então, se a gente tem um compromisso, faz tudo bem direitinho, consequentemente, ela sabe que aquela família tem um compromisso. Então, nós vamos agendar sempre, naquele dia, naquele horário, o nosso apoio espiritual para que tudo funcione de acordo com o estabelecido. Então, escolher o dia e hora da semana
E também assim, que seja com a presença de todos os envolvidos, né? Então, sempre organizar. Então, como a gente pode implantar o Evangelho no lar? Uma vez por semana, sempre no mesmo horário. Visitantes ocasionais podem participar. Às vezes a gente está na praia, eu percebo bem isso. Chega aquela vizinha bem no horário do lar. Eu, querida, Evangelho no lar, senta, vamos juntos. Às vezes a pessoa fica meio assim, não, é só uma conversa, tu vai gostar, não tem... Eu convido. E às vezes acontece tudo direitinho, não tem problema nenhum. A duração pode ser de 20 a 30 minutos, para não ficar muito cansativo. Às vezes a gente tem criança, né, que participa do Evangelho. Então, a gente tem que ter até uma pedagogia específica para que elas se envolvam. E crianças podem participar, sim, dentro dessa pedagogia específica. Tu conhece teus filhos, tu vai ter que ter aquele jeitinho para envolvê-los na conversação, dar espaço para eles falarem, para eles se sentirem apoiados e, de uma certa forma, ali começa a vida de um espírita. Eu sei porque lá em casa, eu me lembro a minha, que tem 36 anos, incrível como ela comentava bem. Eu disse, meu Deus do céu, você vai ser uma palestrante maravilhosa, porque a gente lia, ela comentava, depois foi para o grupo de estudos, com a facilidade, mas claro, começou desde pequenininha a ser treinada nesse espaço, né, de ler e interpretar o texto do Evangelho. Então, o que é preciso para realizar? Então, inicia-se com uma prece de abertura, uma prece simples, bem espontânea. Então, os comentários não devem ser polêmicos, porque são só 30 minutos, né, deve se desviar, né, para não desviar até do curso, do conteúdo ali ministrado, e abrir o Evangelho acaso, ler a parte do Evangelho e comentar a leitura. Eu não abro a parte, eu vou lendo capítulo por capítulo, porque daí no final do ano a gente lê o Evangelho inteiro, né? Mas cada um faz como quer. Então, o que é preciso para realizar? Pode-se deixar a água filtrada, né, para ser fluidificada. Pode-se fazer o uso de um livro de mensagens também, tem vários, né, na área espírita. E a reunião termina com uma prece de encerramento e finaliza-se com um Pai Nosso. São opções que eu estou dando para vocês. Eu utilizo a seguinte metodologia. Eu sempre ligo a rádio Nosso Lar. Por quê? Nesse momento tem música instrumental. A rádio Nosso Lar tem 24 horas música instrumental. Então é bem interessante porque dá uma harmonia, né? Para quem gosta de música instrumental, né? Dá uma assim, já ligo meia hora antes, quer dizer, o ambiente já começa a ficar assim mais gostoso, a espiritualidade que chega na casa da gente já começa a se ambientar. Então existe essa possibilidade. E por quanto tempo deve ser realizado? A sua prática deve ser constante. O espírita deve tomar esse período, esse horário de 30 minutos semanais para sempre. Isso vai auxiliar a blindar a sua casa sempre e conseguir sempre energias positivas para que tudo funcione corretamente. Sua prática deve ser sempre, deve de todo espírita consciente. E caso a família esteja viajando, faz lá na viagem. Não tem uma meia horinha, né? Eu já levo o Evangelho. Estamos lá na praia, meia horinha aqui, gente. Vamos fazer o nosso Evangelho, discute-se e pronto. Dá para fazer. E também é interessante assim, né? Que mesmo lá na praia, mesmo em viagem, aparecem algumas pessoas diferentes. A gente convida e é bem simples. Então o roteiro seria, primeiro, a prece inicial, né? Pode ser um Pai Nosso ou outra prece simples. O importante é valorizar os sentimentos e não as palavras. Bastante coração, com bastante sentimento. Segundo, a leitura. Ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo espontaneamente o livro ou fazendo estudos em sequência dessas páginas iniciais. Terceiro, comentários. Devem ser breves e esclarecedores, que facilitem a compreensão e a sua aplicação diária. Importantíssimo isso. A gente lê, comenta e tenta colocar em prática, porque assim a gente está vivendo o Evangelho na nossa família. Então, procurar a participação de todos, evitando discórdias, cobranças, né?
Então tem que ser um ambiente assim gostoso, porque daí a gente quer fazer na outra semana e na outra também quer, né? Então a gente tem que buscar essa harmonia durante esse período. Então, modo de condução, peça inspiração divina. Tá cheio de espírito ali, né? Organizado para que possa te inspirar. Então peça para que tem gente que não pede, não tem. Nós temos o nosso anjo da guarda, tá ali a nosso serviço, peça para ele te proteger. Então a gente tem que pedir para a espiritualidade, como a gente pede para um amigo algum apoio, a gente pede para a espiritualidade. Não fuja ao espírito do texto lido. Então assim, às vezes tu começa a ler um texto, mas tu busca outra coisa para esclarecer. Não, porque é 30 minutos, é rápido, certo? Não critique, não pronuncie palavras reprováveis, fale com naturalidade, não canse os ouvintes. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o Evangelho no Lar, a minha filha disse: mãe, que é isso? Parece uma aula de física. Ai filha, desculpa, nós temos que reorganizar o sistema. Fui aprende com os filhos começam a nos dar, não tem os toques para que a gente fique assim, mais leve, mais tranquilo, né? Eu sou muito metodológica, então assim, não dá para ser assim, não chama a atenção dos ouvintes, a gente tem que ser um pouco mais tranquila. Então, converse ajudando, não faça comparações, dê oportunidade, desde a criança de 5, de 2, de 3, deixa falar, deixa conversar, não tem? Guarde a tolerância, assim fala André Luiz, não são palavras minhas. Então, os efeitos na rotina do Evangelho Lar são: socorro aos espíritos sofredores, para os pais tendo em vista a responsabilidade da educação dos filhos e comunhão com as entidades que nos amparam. Então olha quanta coisa a gente faz nesse Evangelho no Lar, né? Além de aprender, ensinar os filhos, socorre os espíritos sofredores. É impressionante, não é? A quantidade de coisas positivas que se desenvolve nesse período. E as vibrações, emitir sentimentos, pensamentos e palavras de paz, amor, harmonia, pedindo por todos aqueles que desejamos que recebam o amparo divino. É um momento também de solicitar a magnetização da água. Então, a água, segundo Emmanuel, é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra, H2O. Então, ela recebe muita energia com muita facilidade. E aí depois a espiritualidade está ali, né? Auxiliando e fazendo a fluidificação, e essa água deve ser bebida por todos depois do período do Evangelho no Lar. E é um hábito. Às vezes eu saio correndo, esqueci da água, vou lá buscar água, porque realmente ela nos auxilia na nossa saúde, no nosso equilíbrio emocional e espiritual. A vibração, né? Às vezes, o que é essa tal de vibração que ela falou? Então, vibrar é emitir e doar pensamentos de amor, tranquilidade, saúde e paz. Vibrar é amar em pensamento. E eu vou vibrar por quem? Na hora do Evangelho no Lar. Pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelos nossos desafetos, pelo reerguimento dos decaídos e por nós mesmos. Então dá para fazer muita coisa. É só a gente, na hora, usar o coração, os sentimentos, e a gente pode então fazer essa vibração para tudo que a gente na hora tem intenção de fazer. Então, para terminar, a prece final. Fazer um Pai Nosso ou uma prece espontânea de agradecimento ao amparo de Jesus e à espiritualidade amiga que foi convidada, né? E convida a espiritualidade amiga para a próxima semana, não esqueça, né? Fez tudo, terminou, vamos já convidar, né, a espiritualidade que nos amparou, né, a organizadora do nosso Evangelho aqui, compareça na próxima semana, que nós estaremos aqui, né, firmes e fortes para continuar o trabalho do Evangelho no Lar. Então, eu tenho uma família totalmente diferente da tradicional. Uma filha mora em Curitiba, outra mora em Florianópolis. Tenho 2 maridos.
Então, assim, um ex-marido, eu convido para o Evangelho no Lar, porque é o pai da primeira filha, o outro é o pai da segunda. Então, o que eu faço? Cada um mora numa casa e cada um mora numa cidade. Eu faço o Evangelho no Lar online. Mando o Google Meet todo domingo às 8 horas da manhã para eles, nosso grupo do Evangelho no Lar, e a gente se une. E é interessante porque, por ser uma família diferente, que não mora na mesma casa e que são ainda separados, une, porque a gente no final do Evangelho ainda a gente sabe o problema de um, o problema de outro, daí já quer ajudar, daí uma filha dá uma sugestão, o ex-marido dá outra sugestão, fica muito bom, porque não precisa, às vezes a gente diz assim, mas eu não tenho uma família organizada para fazer Evangelho no lugar. Eu não tenho, e faço. Então, e funciona, é impressionante, porque daí são amparadas, não é só uma casa, no meu caso são 5 casas, que estão conectadas, né, com a espiritualidade maior para nos auxiliar, e dá uma paz. Domingo à noite é uma delícia naquela casa, não tem assim, a gente dorme tranquilamente. E também, para quem não está habituado a fazer, nós temos online, tem vários grupos que fazem o Evangelho no Lar, a gente pode trabalhar junto com esses grupos. Então, sozinho eu posso fazer? Pode fazer. Não tenho nenhuma familiar, né? Não tenho ninguém. Não, né? Ou eu tenho, mas as pessoas não querem, não são espíritas, não querem fazer o Evangelho. Olha, hoje você não está sozinho. Você está com a equipe espiritual do Evangelho no Lar fazendo com você. Então, dá para fazer mesmo sozinho. Então, o Evangelho no Lar, ele é um instrumento de evolução. Nós aqui recebemos as palestras, os passes, mais o Evangelho no Lar, mais a caridade e a reforma íntima, nós temos o quê? Um crescimento espiritual. Vamos aproveitar todos esses pontos que podem colaborar para a nossa evolução, para a nossa felicidade e nosso crescimento espiritual. Então, Joana de Ângeles diz o seguinte: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na sua casa. Olha que lindo, né? Nós estamos trazendo a espiritualidade para dentro de casa. Então, prepare a mesa, coloque a água pura, abre o Evangelho, despende a mensagem de fé, enlace a família e ore. Jesus virá em visita. Então, quando a gente ora, a gente percebe em família, toda a rua recebe benefício. É impressionante, porque é uma equipe espiritual que emana energia positiva. E quando a gente mora no edifício, vamos supor, lá no 304, parece até que é uma luz que tem lá irradiando energia. Todo edifício recebe energias salutares. Então a gente tem também essa oportunidade de auxiliar o próximo, bem próximo, né? O apartamento do lado, mesmo que não seja espírita, ou de cima ou de baixo, a gente está auxiliando, porque a gente está trazendo para aquele ambiente uma equipe espiritual altamente organizada para esse tipo de atividade. Então lembre-se, não suspender a prática do Evangelho em virtudes de visitas, passeios adiáveis ou qualquer coisa fútil. Os convidados podem realmente participar. Não transformar a reunião num trabalho mediúnico, que deve ser realizado dentro do centro espírita. Então, vamos blindar a nossa casa fazendo o Evangelho no lar. Vamos trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família e aprimorar todos os valores e experiências terrestres que nos pode oferecer. É uma grande experiência família, mas temos que protegê-la, certo? Então vamos para concluir, né? Adoro uma conclusão. O culto não acaba com a prece final. Mantenha no lar a harmonia, a boa vontade, a paciência, a fraternidade e a caridade. Aprenda a meditar nas palavras lidas. Procure seguir os ensinamentos aprendidos. Exercite-se na prática das virtudes exemplificadas pelo Cristo. Então, organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Então, sejamos os semeadores dispostos a obter farta colheita
junto àqueles que dividem conosco as experiências diárias, que sofrem, choram e se alegram e sorriem conosco. Então, quem caminha na seara do Cristo sempre obterá uma produção infinita. Então, vamos fazer um convite, né, que eu estou fazendo para vocês se organizarem, quem já faz, se animarem e assim sucessivamente. É um período de motivação. Final de ano, né, a nossa família tem que estar unida, tem que estar blindada por boas energias, certo? Então, essa é uma campanha, né, que acontece mundialmente em todos os centros espíritas para que todos nós façamos o Evangelho no lar e usufruímos as energias positivas que ele pode nos trazer, correto? Uma boa noite, obrigada, que assim seja. Agradecemos a Edna por nos trazer esse tema. Alguém aqui desconhecia esse tema? Desconhecia essa atividade? Então, né? Que bom, né? Que hoje tivemos aí a luz do entendimento, da necessidade, da importância, da implantação do Evangelho no lar. Para que quanto mais falemos de Jesus, quanto mais cultivemos Jesus no seio das famílias, mais cristãos, melhores cristãos vamos nos tornando, iluminando a partir daí os lares, a nação, o planeta, a psicosfera do nosso orbe terreno, tudo vai melhorando e vamos sentindo a presença de Jesus no nosso ambiente doméstico. À medida que o tempo vai passando com a prática do Evangelho no lar, é muito interessante. A presença espiritual se faça sentir, levando conforto aos participantes do lar. Que possamos então, neste momento, em torno da prece, visitarmos o nosso lar, convidando os bons espíritos que aqui se fazem presentes, que nos acompanham. Disse-nos Jesus: onde está o teu pensamento? Aí tu estás. Que possamos então, com os nossos pensamentos, adentrar o nosso ambiente doméstico, convidando os bons espíritos, para que ilumine cada cômodo, cada ambiente, onde aí nós circulamos, dissipando toda e qualquer energia menos feliz que possam perturbar a convivência no lar. E com este propósito fraterno, possamos nos propor a união, a fraternidade, a mansuetude, o equilíbrio, a paz em nosso lar. Sejamos nós os protagonistas para que neste ambiente se instale o sentimento cristão e todos aí possamos viver e cultivando a paz. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Pai, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus, do mentor espiritual dessa casa, pedimos a permissão para finalizar a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja.